Amaro, tenho 21 anos. Essa é a Marina, tem 21 anos também. Minha noiva, minha futura esposa. A gente se conheceu na escola, quando nós tínhamos 16 anos. E a gente está num relacionamento de santidade desde outubro do ano passado, mais precisamente no dia 13 de outubro, que a gente foi no seminário Relacionamento de Santidade em Bangu, e Deus impactou a gente. Nós nos conhecemos no colégio, no 2º ano do ensino médio, e a gente foi tendo uma amizade a partir de outras pessoas. A gente não se dava muito bem assim, não. Por ele ser muito tímido, eu também, a gente não se dava muito. Mas aí a gente começou a ver o interesse entre nós dois. O Amaro a gente começou a conversar na MSN. E como eu falei, a gente começou no relacionamento de santidade em outubro do ano passado. E até então a gente vivia um relacionamento que seria normal para os padrões que o mundo estabelece, para os padrões que o mundo tem como correto. A gente não vivia de acordo com o mundo, mas também a gente não vivia num relacionamento de santidade. E é engraçado que para a gente chegar até o relacionamento de santidade foi todo um processo. Não foi assim do dia para a noite. Eu lembro de um fato que aconteceu, foi que a gente estava na casa da Marina, aqui no Rio. E eu lembro que naquele mesmo dia a gente já sabia que ia ter em Bangu o seminário do relacionamento de santidade. E eu falei com a Marina pra gente poder ir. No primeiro momento causou assim uma certa estranheza e tal. Mas como é que vai ser? Não pode beijar na boca e tal. A gente tinha muito essa visão, só do que não podia. A gente ficava muito com a mente, com a cabeça fechada, somente nas coisas que não podem. A gente não tinha ainda a visão para as coisas que viriam, para as coisas que iriam acontecer. E acho que foi 1 ou 2 semanas depois, nós fomos junto com o pessoal da igreja no seminário de relacionamento de santidade em Bangu. E foi onde Deus mudou a nossa história, onde Deus falou com a gente, houve todo aquele processo do arrependimento, da santificação, de repente da dúvida, caramba, o que eu vou fazer agora? A gente estava num relacionamento que era certo, que era bonitinho aos padrões do mundo, mas quando eu atendi ao apelo que o Ney fez naquele dia em Bangu, eu estava ali rasgando o meu coração para Deus e falando que eu só queria o meu relacionamento se fosse para ser em santidade, porque eu não queria mais. Eu falei com Deus, Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei quais são os teus planos, mas eu quero que o meu relacionamento seja um relacionamento de santidade, e se não for assim, Deus, eu não quero. E nesse dia a Marina não tinha ido lá na frente na hora do apelo, e eu estava desesperado com aquilo, porque eu estava ali, sabe, rasgando meu coração para Deus, querendo muito, eu não tinha visto ela lá na frente. E eu sempre tive muita resistência do relacionamento de santidade, que nós conhecemos pelo Felipe, pela Fernanda. Já sabia da história deles, tudo, mas eu achava que o meu relacionamento era o correto, mesmo beijando, sendo normal. Mas eu vi, o Amaro já tinha me tentado chamar várias vezes para ir em outros seminários. Eu, não, Amaro, não precisa disso, a gente tá certinho, a gente não faz nada demais e tal. Só que não é não fazer nada demais, né? A gente abrir mão de coisas para viver o que Deus tem pra gente. E isso não tem comparação com qualquer outra coisa. E esse seminário até eu fiquei meio resistente, né, para ir. Falei um dia antes, não, Amaro, não vamos não, cancela o nosso lugar lá na Kombi, na Vans, eu não quero ir não vamos não, mas aí a gente acabou indo. Cheguei lá também, continuei resistente, né, mas o Senhor quebrantou meu coração de uma maneira sobrenatural, que cada palavra, cada ministração ali, eu via Deus ali, eu sentia o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo ali naquele lugar. E no sábado à noite, no final da última ministração do sábado, na hora do apelo, que a Mari estava lá na frente, eu não fui realmente, mas eu fiquei no meu canto e Deus me tratou ali. Não me tratou lá no altar, mas me tratou ali no meu lugar. E eu vi o que Deus realmente queria do nosso relacionamento. E vi que precisava realmente abrir mão de algumas coisas que não estavam agradando ao Senhor
nas nossas vidas, para nós vivermos intensamente com o Espírito Santo, ouvindo diretamente a voz dele. Foi quando eu senti Deus ali, eu tive uma visão do que Deus iria fazer com a gente. E eu vendo o Amaro ali na frente, Deus me falava que ele era um presente de Deus na minha vida. Ele era preparado por Deus e a nossa união era o Senhor que tinha feito. Aí eu lembro que nós conversamos com o Ney e uma das orientações que ele deu pra gente naquele primeiro momento era sobre zerar a conta. Sobre, sabe, zerar a conta literalmente no sentido real da expressão. Zerar com tudo que a gente tinha antes, zerar de toda e qualquer molde, modelo de relacionamento que a gente tinha e escutar o Espírito Santo para ele direcionar a gente para aquilo que para como seria o nosso relacionamento. E uma das conclusões que eu pude chegar depois que a gente iniciou no relacionamento de santidade, que o relacionamento de santidade faz a gente enxergar a nossa futura esposa, para as meninas o futuro esposo, como muito mais do que uma boca a ser beijada, muito mais do que um corpo a ser tocado. E o nosso relacionamento mudou assim para melhor, 1000 vezes mais do que era antes. E um período meio complicado que a gente passou foi quando a família da Marina se mudou pro Paraná. E isso foi difícil pra gente, porque essa questão da distância, muitas pessoas me perguntavam, e aí, agora, como é que vai ser? Vocês vão continuar namorando? Vocês vão estar longe? Não vai poder mais se abraçar e tal? Eu falei, gente, aí eu sempre falava, mas olha só, um relacionamento não é construído só com um abraço, com você tá andando de mão dada com a pessoa, vai muito mais além disso. E eu estive no Paraná em abril desse ano. Nós estivemos conversando com o Ney, com a Júlia, eles passaram várias orientações pra gente, e uma das orientações que foram muito, muito claras para a nossa vida foi da gente começar a pedir a Deus, a orar, a entrar num propósito de oração para Deus dar a data, mostrar a data do nosso casamento. Porque antes Amaro, eu era muito resistente com relação a isso, porque eu achava que para um casal de jovens assim, chegar ao altar, chegar no momento de se casar, que a gente precisava ter terminado a faculdade, que a gente precisava de uma casa, precisava ter um carro. Eu era muito ligado a esse aspecto material da vida. Eu ficava muito preso a isso, me preocupava muito com isso. E uma coisa que o Ney falou pra gente quando a gente esteve em abril em Londrina foi pra gente envolver os pais da Marina em oração, para eles ajudarem a gente nesse processo. E foi o que nós fizemos. Nós chegamos lá e conversamos com meu pai, falamos tudo que conversamos lá em Londrina, e eles, os dois, concordaram a nos ajudar a orar, a buscar o Senhor, a data, a direção por esse passo maior que nós estávamos querendo dar. E meu pai falou assim, olha, eu não estou falando, não sei se é de Deus isso, mas vocês vão casar na mesma data que eu e sua mãe casamos. Aí minha mãe, nós oramos, eles nos abençoaram. A gente continuou orando, continuou buscando em Deus a orientação, a confirmação para saber mesmo se realmente aquela era a data do nosso casamento. No sábado seguinte, eu acordei, eu vi um pouco de televisão, estava vendo um jogo de vôlei do Brasil na televisão, e fui fazer alguma coisa para eu comer para poder ir pro curso de tarde. Aí desliguei a televisão, fui para a cozinha, procurei o CD do Ney e da Júlia para ouvir, não achei. Aí peguei o CD do Casa de Davi, que eu nunca tinha escutado. Eu vi se a música tocando e Deus falando comigo através dessa música. E eu orando a Deus, sabe? Eu orando de uma forma diferente. E Deus começou a falar comigo, essa é a data. Essa é a data. Falou comigo mais de 2 vezes. E naquela hora eu comecei a chorar. E eu falando, Senhor, me dá uma palavra dentro da Bíblia. Me confirma dentro da Bíblia que é o Senhor que está falando comigo. E o Espírito Santo soprou no meu ouvido Salmos 45. E quando eu abri a Bíblia,
em Salmos 45, eu comecei a ler, sabe, estava lendo ali, mas eu não conseguia me concentrar ali no que estava escrito. Eu comecei a ver que falava sobre a festa, e depois de ter lido eu continuei sem entender. E quando eu fui ler o título do Salmo, o título do Salmo era Um Cântico para Casamento. Quando eu li aquilo foi a hora que, sabe, eu me acabei de chorar, e que eu tive a certeza mesmo de que era Deus que estava falando aquilo ali comigo, que era Deus que tinha falado com a gente lá atrás. Então, o que mais marca para mim, que mudou, foi no livro que fala sobre transparência e santidade. Transparência, unidade e santidade. Isso, e mesmo a gente namorando muito tempo, nos conhecendo há muito tempo, isso não tinha no nosso relacionamento. Então, o Ney mandou pra gente o livro, que nós mandamos o nosso testemunho, mandou o livro meio que pronto, não estava totalmente pronto. Aí eu li o livro todo, e o que mais me marcou foi esse capítulo de unidade, transparência e santidade. E eu vi que isso estava faltando. O Senhor tinha entrado no nosso relacionamento, sim, Ele tinha feito as mudanças, sim, mas precisava outras mudanças a serem feitas. E eu orei, pedi orientação ao Senhor e pedi: Senhor, me mostra. Passou muito tempo, às vezes eu nem vou lembrar de coisas que passaram, mas o Senhor me mostra e me faz retornar à lembrança aquilo que passou, aquilo que aconteceu, porque eu tenho que ter essa conversa com o Amaro. E nós marcamos de conversar, e eu falei tudo para ele, tudo que precisava ser falado. Eu me senti totalmente livre, assim, mais leve, e o Espírito Santo de Deus estava ali com a gente, mas o Amaro não se sentiu preparado para falar sobre as coisas que tinham acontecido no passado. E se fosse em outros tempos, assim, se a gente não tivesse no relacionamento de santidade, eu ia ficar maluca. Nossa, eu ia pirar. Mas o Senhor tratou no meu coração, e eu vi que era necessário esse tempo. Aí eu falei: então tá bom, então eu vou orar por você, nós vamos continuar orando e o Senhor vai determinar o tempo. E foi assim que aconteceu, eu fiquei totalmente tranquila. O Senhor preparou o dia, o Amaro me mandou uma mensagem, falou: Marina, eu tô indo na sua casa hoje, não vou pra faculdade, nós vamos conversar sobre aquela nossa conversa que estava precisando, estava pendente. E ele chegou, nós conversamos, e foi um ambiente totalmente de graça, o Espírito Santo também estava ali. Fomos perdoados, nos perdoamos, né? Eu acho que esse realmente foi a maior diferença que a gente teve no nosso relacionamento. Como a Marina falou, apesar da gente já se conhecer um tempinho, da gente conversar sobre várias coisas, realmente foi muito difícil para mim ter que abrir o meu coração para ela e falar sobre as coisas que aconteceram na minha vida, e que o Espírito Santo já tinha me incomodado para que eu falasse a respeito disso com ela. E Deus é tão perfeito que até nesses momentos a gente acha na pessoa que Deus deu pra gente, a gente acha segurança para poder falar sobre essas coisas. Porque eu lembro que eu fiquei muito envergonhado, muito preso, muito travado com as coisas que eu tinha que falar com a Marina. Ela, conduzida pelo Espírito Santo, ela meio que puxava um fiozinho, e, sabe, era o que eu precisava para poder contar, para poder abrir o meu coração para ele falar, sabe, e gerar aquela cura, liberar, sabe, o perdão sobre as nossas vidas. Eu acho que a conversa que nós tivemos sobre transparência foi o ponto que mais marcou no nosso relacionamento. Porque eu lembro que na época eu, Amaro, né, sabe, o seguro, olhando para as coisas materiais, eu lembro que eu fiquei desesperado quando a gente leu esse salmo, porque eu não via condições para a gente poder casar. E como hoje a gente também não tem condições de casar, a gente está totalmente na dependência de Deus, nós dois, a gente está trabalhando junto, correndo atrás das coisas, a gente a cada
mês que passa, cada compromisso que a gente consegue, sabe, chegar ali, concretizar e honrar com os compromissos que a gente tem assumido, com os compromissos que a gente já assumiu. Isso é totalmente a mão de Deus nas nossas vidas. Não somos perfeitos, né? E nunca vamos ser, mas o relacionamento de santidade nos proporcionou coisas, com experiências com o Espírito Santo que a gente nem imaginava viver juntos. Isso que é o mais legal, nós vivemos experiências juntos, porque mesmo a gente longe, quando eu estava no Paraná, a gente orava, era o Espírito Santo que nos ligava, sabe? O Senhor sempre com a mão dele sobre as nossas vidas, nos conduzindo em tudo. E agora no nosso noivado, a gente fala que o nosso casamento não vai ser pra gente, não vai ser uma festa como todo mundo faz, mas vai ser uma celebração para o Senhor, porque se a gente chegou até ali foi por Ele, vai ser uma festa para Ele.